Hoje o nosso texto da nossa reflexão vai nos falar sobre sacrifícios. E a gente para um pouquinho para pensar o que significa sacrifício para você. Eu, na minha infância, quando se falava em sacrifício, a gente lembrava de pessoas que colocavam grandes cruzes nas costas com altíssimo peso, né? Pessoas que subiam degraus de escadas e igrejas de joelhos, pessoas que passavam algum tipo de sofrimento, né? E antigamente no Velho Testamento tinha até outros tipos de sacrifício que as pessoas faziam, de se martirizarem, se machucarem. Mas hoje, depois do sacrifício, o único sacrifício que foi feito por nós, que foi pelo Filho de Deus, o que nós entendemos sobre sacrifício? Será se nós devemos continuar nos mutilar, nos machucar, achando que isso vai agradar a Deus? Será se é isso mesmo que Deus quer, o nosso sofrimento? Eu acredito que não, porque Cristo sofreu por nós. Ele derramou o seu sangue, ele sofreu tanta humilhação, foi machucado, foi crucificado e derramou o seu sangue para que eu e você tivéssemos uma vida eterna, tivéssemos o refrigério, tivéssemos a paz. Então não faz sentido eu pegar o sofrimento que Jesus passou e jogar sobre mim. Hoje, o que podemos entender sobre o sacrifício, a Bíblia nos revela e nos mostra que devemos ser gratos a Deus. A única forma de sacrificar algo é a minha vontade de pecar contra Deus. Talvez esse seja um sofrimento, sim, para o meu corpo, que deseja pecar, que deseja fazer coisas erradas para agradar e satisfazer as vontades pecaminosas dele. Mas aí eu venho com a minha vida espiritual, o Espírito Santo que habita em mim, que Deus me deu, e sacrifico essa vontade de pecar para agradar a Deus. O nosso texto hoje está em Salmo 51, versículos 1 ao versículo 17. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo conheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exaltarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. É a minha língua e a minha língua clamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavra aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Muito bem, o texto é bem completo, né? E mostra aí o coração de um homem arrependido das coisas erradas que fez, está disposto a agradar a Deus e mostra diante dessas palavras como nós devemos agir também.
Veja que o texto no versículo 16 ele diz: não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Seria muito fácil para o rei, porque é rei, trazer todos os animais para ser sacrificados e todas as outras coisas e materiais para entregar para Deus, pois ele tem, é Deus, é rico, é rei. Mas o que ele diz é que os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Você sabe o que significa isso? Nós devemos entender que para agradarmos a Deus, o que precisamos fazer é aprender com Jesus a humildade, aprender com Jesus a ter disposição para cumprir a missão que Deus nos dá todos os dias. Procurar fazer a sua vontade, pensar mais nas coisas do céu, nas nossa vida espiritual do que nas coisas terrenas. Devemos valorizar e respeitar Deus, porque Deus tem sido desrespeitado durante todos os dias por pessoas que não querem compromisso com Ele. Alguns querem receber benefício, mas levar uma vida, um coração contrito, um espírito quebrantado, nada disso. O Salmo 51 é um dos salmos penitenciais, é uma oração pungente, profunda de arrependimento e súplica por misericórdia, atribuída tradicionalmente ao rei Davi após seu pecado com Betseba e o assassinato de Urias, como está lá em 2 Samuel 11, versículo 12. Eu aconselho você ler, o livro de Samuel para você entender um pouquinho mais sobre essa história. O tema central é a confissão sincera de pecado. É o que nós devemos fazer todos os dias, meus amigos. É confessar os nossos pecados. É o reconhecimento da necessidade de purificação e restauração. Todos os dias nós precisamos confessar o nosso pecado e reconhecer a nossa fragilidade, pois nós somos necessitados de purificação e restauração de Deus. É a busca por um coração renovado diante de Deus. Todos nós precisamos disso continuamente. Davi não apenas reconhece sua transgressão específica, mas também a sua natureza pecaminosa inerente, clamando por um processo completo de limpeza e renovação espiritual. Você já fez isso alguma vez na sua vida, falando para Deus da sua necessidade, da sua fragilidade, do que você precisa? Que você precisa que Deus venha fazer uma limpeza completa em teu coração, na tua vida, e transformar a tua vida numa vida de santidade? Você está disposto a abrir mão dos seus pecados, daquelas coisas que você costuma fazer, que desagradam a Deus, para transformar a sua vida em uma vida de santidade, em que agrada a Deus? Em Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante, diz o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo que deveria apegar-se. Veja bem a claridade, tão é claro esse texto para nós hoje. Se nós achamos que somos alguma coisa, veja como o texto faz nos quebrantar e faz nós refletirmos em nossas vidas. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus seria algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, ou mesmo com toda a fraqueza e fragilidade de um de nós. Mas nós devemos lembrar que Jesus, com toda essa situação, ele não pecou. No versículo 8 diz: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Essa obediência, meus irmãos, é não pecar, é se afastar daquilo que desagrada a Deus, é cumprir a missão a que ele foi enviado para ser cumprida, morrer por todos nós. E olha que foi morte de cruz, uma morte dolorosa e vergonhosa, mas Jesus cumpriu a sua missão. No versículo 9 diz: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e que lhe deu o nome que está acima de todo nome.
para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pense bem nesse texto e reflita nele, porque Jesus sofreu e morreu por mim e por você. O nosso sacrifício hoje, como já falamos, é um sacrifício de não pecar contra Deus. É nos afastar de tudo aquilo que agrada ao nosso corpo, à nossa carne, mas vai de contramão com a vontade de Deus. Devo observar, ler a palavra de Deus constantemente e pedir a orientação dele para me ajudar e afastar de mim toda a tentação, tudo aquilo que vem contaminar minha vida espiritual. Pare um pouquinho para você refletir na sua vida e veja o que tem feito você pecar, o que tem feito você cair, o que tem feito você desagradar a Deus. Pois se você quer fazer um sacrifício que agrada a Deus realmente, vamos ler o versículo de destaque que diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezará. Deus não despreza quem chega a Ele quebrantado, com o coração quebrantado e contrito, pedindo misericórdia. Lembra daquele ladrão na cruz? Um foi arrogante e falou, zombando de Jesus: desce da cruz, se você é filho de Deus, desce da cruz, salva-te e a nós. Mas o outro, com toda humildade, reconhecendo a sua fragilidade, com o coração contrito e quebrantado, acredito eu naquele momento, falou para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. É essas palavras que nós devemos falar para o Senhor todos os dias. Senhor, lembre de mim. Lembrar do texto que nós lemos hoje de Davi, do rei Davi, quando ele abre o seu coração para Deus e diz que precisa do Senhor, que ele é pecador. Veja esse texto, essa palavra do versículo 5, em que ele diz: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Nós devemos ter esse sentimento em nós todos os dias, lembrar que nós não somos nada. Nada do que possuímos aqui nessa terra pode mudar a nossa condição de pecador. O que faz nós diferente é o nosso reconhecimento de pecador e o nosso quebrantar de coração. É o nosso espírito contrito, é o nosso espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito diante do Senhor, pedindo para Ele misericórdia, apresentando nossa vida ao Senhor como sacrifícios vivos, obediente a fazer a sua vontade. Você está disposto a isso? Pois tire o tempo na sua vida e vá para o seu quarto, vá orar, vá apresentar sua vida a Deus e falar que você quer sacrificar essa vida material, essa vida para agradar o Senhor. Nosso Deus, muitas vezes somos arrogantes, muitas vezes somos ignorantes e achamos que nós não temos pecado porque praticamos algumas coisas que agradam aos homens. Mas nós somos sim pecadores e somos falhos. E se não fosse teu filho Jesus, nós estaríamos condenados ao inferno. Nós estamos aqui para te agradecer. Agradecer por a oportunidade de poder nos afastar do pecado, de poder dedicar nossa vida ao teu reino, a fazer a tua vontade. Nos perdoe, Senhor. Perdoe-nos pela nossa arrogância. Nos ajuda a aprender com o teu servo Davi como devemos fazer para eliminar o pecado da nossa vida, a nossa natureza humana pecaminosa que tenta nos afastar de ti. Nos ensina, Pai, a fazer a tua vontade, a agradar ao Senhor. Nós agradecemos por teu filho Jesus, que deu o maior exemplo e que pagou aquele preço altíssimo, tanto sofrimento, tanta dor, sangue derramado, humilhação, crucificação, para que eu hoje e os meus irmãos pudessem também receber essa grande dádiva, perdão dos pecados, reconhecer nossa condição de pecador, de frágil, e reconhecer que somos dependentes do Senhor todo o tempo. Abençoe nossas vidas,
Nos ajuda a propagar essa palavra de salvação às pessoas que não te conhecem e não sabem ainda que são perdoados por teu Filho Jesus, que não precisam sofrer, andar sofrendo por aí, mas sim ser gratos e viver felizes, tendo em si a paz que o mundo não pode dar, que só teu Filho Jesus nos deu, naquele momento que derramou seu sangue naquela cruz. Eu te agradeço por tudo e te peço, em nome de teu Filho amado Jesus, Senhor.